noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Antes da gente iniciar a nossa reflexão, eu vou passar alguns recados, os mesmos, mas é sempre bom reforçar. Aos sábados, sobre a atividade que nós fazemos de evangelização infantil, então aqueles que tiverem filhos, afilhados, enfim, crianças e pré-adolescentes até 14, 15 anos que queiram participar das atividades aos sábados, se inicia a partir das 9 da manhã, tá? Então há uma atividade lúdica com as evangelizadoras, há também palestra para os pais e para os responsáveis e atendimento também normal. Tem tanto a reflexão do Evangelho quanto também os passes para as crianças e para os alunos. E também reforçar o recado sobre o que a gente chama de escolinha. Toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, a gente tem os estudos que a casa oferece para o público, para quem quer conhecer um pouco mais da doutrina espírita, para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre os grandes temas que nós estudamos e vivenciamos dentro do Espiritismo, e ainda está aberta a inscrição para quem queira começar esses estudos, tá? Então, é toda segunda-feira, das 8 às 9h30 da noite. Quem tiver interesse, procura seu Valdemar. Quem quiser conhecer, assistir uma aula para ver como é que é, para ver se gosta, para ver se sente bem, também sejam bem-vindos, tá bom? Vamos então, nesse momento, buscar nos desligarmos das coisas cotidianas, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, o nosso Mestre querido, entrando em sintonia com esses espíritos amigos que aqui estão conosco, os nossos mentores, anjos da guarda, que nesse momento possamos olhar para nós, cuidarmos de nós, e junto com o Evangelho do Cristo, buscar nos compreender, nos analisar, buscar na presença desses amigos nesta casa, repor as nossas energias, aliviar as nossas dores, e não só pensamento, não só sentimento de paz por estarmos aqui, e de gratidão ao nosso Mestre por podermos lembrar de suas palavras e de seus exemplos. Elevamos, assim como Jesus, a prece ao nosso Pai maior, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações da vida, e auxilia-nos a livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos fazer uma reflexão de 2 itens desse capítulo, que nós chamamos de orientação dos espíritos. Para quem nunca teve acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele é dividido, cada capítulo, em 3 partes. Primeiro, uma passagem de Jesus. Segundo, um comentário de Kardec sobre essa passagem. E terceiro, a orientação dos espíritos, que são mensagens que Kardec recebeu por meio de vários médiuns e de diversos espíritos que comentam sobre essa passagem do Cristo. E esse capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, vem de uma bem-aventurança que Jesus nos traz no Sermão da Montanha, que diz o seguinte:
bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. E nós vamos refletir, em cima dessa passagem, duas orientações. Uma é do Espírito Lacordaire, de uma psicografia em Constantina em 1863, e outra é de um espírito que se identificou como Adolfo, bispo de Angelo, de Marmande, em 1862. O título dessas duas reflexões desses espíritos chama-se O Orgulho e a Humildade. Então, para a gente fazer uma reflexão sobre esses dois temas, eu busquei selecionar o que significa cada palavra, desde a passagem do Cristo até a gente definir o que é orgulho e humildade, tanto na linguagem convencional como a abordagem espírita. Então, quando nós falamos de bem-aventuranças, existem muitas bem-aventuranças no Sermão da Montanha, mas poucas pessoas questionam o que é uma bem-aventurança, qual é o significado, qual é o sentido da palavra bem-aventurança. E a palavra bem-aventurança, ela pode ser traduzida como uma condição de felicidade. Bem-aventurados são aqueles que buscam bons caminhos, aqueles que são felizes. Então nós podemos traduzir bem-aventurança como felizes. O que são pobres de espírito? Eu muitas vezes, quando comento esse tema aqui, eu costumo dizer que pobreza, quando eu vi isso daqui, eu sempre associei pobreza a uma condição material. A pobreza, nesse caso, nessa bem-aventurança, os felizes, não são aqueles que são pobres porque têm uma condição social ou uma condição material muito abaixo de outros. Tá? Pobreza de espírito, nesse caso, não tem nada a ver com a condição material de ninguém. Pobreza de espírito, nós traduzimos como os humildes. Então, felizes são os humildes, que entrarão no reino dos céus. E o que é reino dos céus? Reino dos céus não é um lugar cheio de armas e anjos. A gente entende como reino dos céus um estado de plenitude. É quando você se torna uma pessoa íntegra e se completa. É como uma espécie de uma elevação espiritual. Então nós podemos traduzir essa bem-aventurança como felizes os humildes, pois é deles a plenitude da alma. Pois é deles a consciência tranquila, pois é deles a felicidade, porque eles estarão completos. Serão felizes aqueles que tiverem como princípio e como prática nas suas ações durante a terra a prática da humildade. E para a gente se aprofundar agora, nós vamos nos dois textos que eu citei para vocês no início, sobre orgulho e humildade. São dois temas totalmente antagônicos. O orgulho é o inverso da humildade e vice-versa. O que é orgulho? Muitas vezes nós ficamos orgulhosos por uma conquista. Muitas vezes nós temos orgulho por alguma identidade que nós assumimos, por uma condição social que nós temos, ou por uma família que faz parte de nossa origem, enfim. E a palavra orgulho tem a ver com tudo isso. Orgulho é um sentimento de prazer, segundo o dicionário Aurélio. Orgulho se traduz como uma grande satisfação do seu próprio valor,
da sua própria honra. Então, por exemplo, eu tenho orgulho porque eu sou descendente da família tal. Eu tenho orgulho porque eu era pobre, do dia para a noite, através de um mérito, eu fiquei rico. Eu tenho orgulho porque meu time é campeão. Então, a palavra orgulho ela está condicionada a toda essa ideia de grande satisfação, de você ter prazer por algo que você acha que fez ou acha que tem. Por que eu disse acha? Vamos para a humildade. O que é humildade? O Aurélio define a humildade como aquele que tem a consciência das suas próprias limitações, que faz as coisas com modéstia, sem querer mostrar para ninguém e com simplicidade, sem querer ostentar. Isso é o significado de humildade. E agora eu vou explicar por que o orgulho é um mal para a humanidade. Porque muitos às vezes param para pensar, não, mas eu lutei, eu consegui, eu tenho que ter orgulho disso. Mas vamos por partes. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 785, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual que é o maior obstáculo para o progresso espiritual? E os espíritos respondem, é um texto longo, mas eles respondem de imediato: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade e totalmente contrárias à humildade e à caridade. Então a pergunta foi essa: qual que é o maior entrave, o maior obstáculo para o nosso progresso moral? É o orgulho e o egoísmo, porque é a antítese da humildade e da caridade. E nós percebemos na nossa sociedade que a humildade é uma virtude pouco lembrada. Ela é totalmente esquecida historicamente. E as grandes figuras históricas, inclusive Jesus, ou seja, pessoas que não apenas no seu discurso, mas na sua vida no geral, tiveram atitudes humildes, são poucos lembrados e poucos seguidos. E sem humildade não existe, segundo Kardec, a resposta dos Espíritos do Kardec, caridade e muito menos amor ao próximo. E por que esse esquecimento da humildade? Por que historicamente nós costumamos valorizar os bandidos e poucos aqueles que tiveram uma vida simples, honesta? Porque essa ignorância, no sentido de ignorar a questão da humildade? Porque a humildade incomoda o nosso ego. A humildade, ela nivela os humanos. E quando ela nos nivela e mostra que todos nós somos irmãos perante Deus, automaticamente a nossa consciência nos cobra no sentido de ajudarmos aqueles que necessitam. Ou seja, a humildade nos desperta na consciência a necessidade da prática da caridade e do amor ao próximo, porque nós sabemos que isso é necessário para o nosso progresso espiritual. E o orgulho é o adversário da humildade. Lembra que eu falei que eu ia explicar? Poxa, mas espera aí, eu tenho que ter orgulho das coisas que eu conquisto. Mas espera aí, quem disse que alguma coisa que nós temos é nosso? Quem disse que o corpo que nós temos é nosso? Ele não é um empréstimo para nós nos encarnarmos? Quem disse que todas as situações que nós passamos aqui na Terra têm a ver apenas com o nosso esforço? Nós passamos aqui na Terra situações de duas origens: ou
pelas nossas escolhas, mas com certeza pelas nossas necessidades. Porque no final das contas, nada é nosso aqui na terra. Nada é nosso. E Jesus deixou muito claro nessa bem-aventurança: o reino dos céus, ou seja, o estado de plenitude, de totalidade no progresso espiritual, vai se dar para aqueles que forem mais humildes, que tiverem consciência de suas limitações e saberem que existe um ser superior no qual nós devemos venerar. Agora, aquelas pessoas que são orgulhosas, em que sentido? Que elas acreditam que os títulos da terra, que as riquezas materiais são recompensas pelo seu suposto mérito, e que a sua origem, por exemplo, por ser de família A ou B, é mais pura do que a do outro, por exemplo, elas estão vivendo na ilusão. Porque, como eu disse, nada é nosso. Se nós atingirmos sucesso e riqueza, não é para nos satisfazer o nosso ego. Porque Jesus mesmo nos disse: quanto mais te for dado, mais será cobrado. Eu não estou fazendo aqui disputa de classe social, não é nada disso. Mas quanto mais riquezas você possuir, maior o seu dever perante Deus. Para que serve a riqueza na terra? Para fazer a terra progredir, para dar auxílio para aquele ter trabalho. Imagina uma pessoa que tem aí 10, 20, 50 mil funcionários. Quantas famílias dependem da capacidade de inteligência, do cuidado com o dinheiro que essa pessoa tem? Porque de repente num jogo de pôquer ele perde tudo. Olha a responsabilidade que esse espírito tem perante a sociedade que ele vive. E isso foi concedido a ele. Ele pode tropeçar, mas isso foi concedido. Porque se fosse assim, todos nós temos vontade de ser ricos, né? Mas a maioria das vezes para atender os nossos desejos, nossas paixões. Então, o único mérito que nós temos perante Deus, a única meritocracia que existe de fato, é a meritocracia moral. São as coisas que nós fazemos para o bem. Para o bem de quem? Para o nosso bem, no sentido de progredirmos espiritualmente, e para o bem do progresso espiritual do próximo. E nós observamos o tempo todo isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando o orgulho nos ataca, a gente perde tudo. A gente é afetado no nosso ego. E muitos de nós, eu falo nós no sentido de seres humanos, que achamos que temos poderes, que nós achamos que somos melhores que os outros, ou que temos alguns privilégios que os outros não devem ter, a gente ainda culpa a Deus pelos fracassos. O que eu fiz para Deus para merecer isso? Não, você não fez nada. Você foi humilde, nasceu numa condição precária, ficou rico, abandonou sua família, renegou sua mãe, desprezou os amigos, enfim, usou sua riqueza para atender apenas seus prazeres. Você simplesmente perdeu. Você não foi digno de usar sua riqueza com uma finalidade útil. Não importa se você é rico ou pobre, a questão é o que você faz com isso. Porque todos nós, em maior ou menor grau, podemos auxiliar o próximo e podemos progredir espiritualmente, independente da condição social ou material que nós tenhamos. Então é importante nós ressaltarmos isso, porque parece que na nossa sociedade existem duas espécies de seres humanos. Tem gente que quer implantar até mais, quer criar 500 mil espécies de seres humanos, e não é nada disso. Todos nós somos iguais.
Nosso corpo tem a mesma massa, nosso sangue tem a mesma química, nada nos distingue. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos, estou dizendo corpos, não gênero, são moldados da mesma matéria. São tudo um aglomerado de células. Nós não somos diferentes de ninguém. O corpo de um rico não é diferente do corpo de um pobre. O corpo de alguém arrogante não é diferente do corpo de alguém que é humilde. Nem os nossos títulos da terra, e muito menos o nosso nome ou família de origem, servem para nada. Porque no final de todos, inclusive, é igual. Todos nós iremos para o túmulo. E nenhum dinheiro, ou isso afirmo com toda certeza, nenhum dinheiro, nenhum título vai nos garantir qualquer tipo de felicidade e paz na espiritualidade. A humildade e a caridade, sim. Essas duas virtudes são os critérios que podem buscar garantir isso. E eu cito como exemplo uma história popular que todos que minimamente conhecem o Espiritismo sabem, e até os que não conhecem, porque virou filme. Veja a história de André Luiz no nosso lar, um médico importantíssimo, pesquisador, que tinha lá seus prazeres, gostava de uma boa festa, de um uísque, e de repente desencarnou, deixou família, filhos, passou 8 anos no que nós chamamos aí de umbral. 8 anos, não foi 8 dias não, foi 8 anos. Sem consciência de nada, sem saber o que ele tinha feito para merecer tudo aquilo. E aí ele chega resgatado, enfim, vai para uma... Não vou dar spoiler, tá? Quem não assistiu, assista. Eu vou chegar até uma parte do filme, que o livro, confesso que eu não tenho nem condições de detalhá-los, tão complexo que ele é. E aí ele chega lá na espiritualidade, é resgatado, e aí conhece o espírito que vai cuidando dele, enfim. E aí quando ele fica bonzinho, vai para a terra, vê que a vida continuou, os filhos não lembram mais de direito dele, porque eles têm que tocar a vida, A condição dele de pai já foi. Esse é o destino de todos. Tem até uma piada que eu gosto de contar para a gente descontrair a seriedade dos casamentos. O padre, quando a gente casa na igreja católica, ele diz: olha, que vocês sejam felizes até que a morte os separe. E é verdade, a morte separa mesmo. Cada um vai para um canto. Ele foi para o canto dele e a esposa continuou a vida, casou com outro, enfim, ele fica bem bravinho, mas vamos ao que interessa. Aí ele chega lá, quando ele já está um pouco melhor, depois de 8 anos, no meio dos trevosos, porque o orgulho dele não deixava ele refletir, muito menos ascender para uma condição melhor. Quando ele começou a se arrepender, ele conseguiu ter condições de ser resgatado. Ele falou: não, já estou melhor. Agora eu vi que eu tenho que trabalhar aqui, Aqui eu não vou ter privilégio, Nenhum amigo vai me indicar que eu vou ter que, eu não sou visto nem pelo meu nome. E aí ele falou: olha, se você quiser aqui, eu posso ajudar nesse hospital, eu sou médico. Aí a enfermeira olha para ele e fala: coitado, títulos da terra. Se você quiser ajudar, tudo bem, nunca aqueles espíritos chegaram que estão todos sujos, depois você pega a vassoura e vai. É exatamente assim que boa parte da literatura, das obras do Chico e de outros, retratam como nós seremos recebidos na espiritualidade. Não é pelo que somos, e sim pelo que fizemos. O bem que a gente fez. É assim que é a nossa condição espiritual. Lá você pode ter vindo da família tal, ter tido tantos bens aqui, ter tido tais títulos, que não vai ter validade nenhuma.
Se não teve com André Luiz, que aqui ele não revela, mas ele foi um grande cara da medicina aqui no Brasil, aconteceu tudo isso com ele, imagina pra gente. Eu, pelo menos, sei o que é medicina, não tenho nem noção. Então, a grande questão que a gente tem que refletir, que esses dois espíritos que comentam no Evangelho traz para nós, é justamente isso. Nós esquecemos a maior parte do tempo aqui na Terra, nós esquecemos de Jesus, que foi o espírito que mais humilde esteve por aqui, foi o que mais praticou a humildade. Teve outros? Teve. Posso aí colocar, igual a Jesus não, mas que buscaram seguir seus passos, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, mesmo o próprio Gandhi. Mas a maioria das vezes nós ignoramos esses personagens da história. Nós esquecemos os seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos. Nós negamos Jesus e esses espíritos humildes. E esses espíritos que comentam no Evangelho, eles fazem até uma comparação sobre a história do Monte Sinai, que quando Moisés foi pegar os 10 mandamentos, né, as tábuas lá dos 10 mandamentos, ele demorou um pouco, e o povo que ele tinha, que acompanhava ele, começou a ficar impaciente, começaram a pegar joias, tal, derreter, e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro, esquecendo daquilo que Moisés tinha falado e tinha prometido, que ia buscar as revelações divinas, né, no Monte Sinai, que foram os 10 mandamentos. E nós vivemos assim até hoje. Quando nós falamos de Deus, nós criamos um Deus. A gente gosta de adaptar o Deus conforme os nossos gostos, as nossas necessidades e as nossas ideias. Nós pouco refletimos sobre Deus e sobre leis divinas, muito menos as leis de Moisés. Se a gente conseguisse pelo menos refletir os 10 mandamentos, já seria um bom sinal. Enquanto nós ficarmos, quando falo nós no sentido de humanidade, todos nós fazemos parte dela, enquanto nós ficarmos insensíveis às leis divinas, enquanto todos nós negarmos os ensinamentos e os exemplos de Jesus e de diversos outros espíritos, independente de religião, que por aqui passaram e deixaram a bússola de um caminho voltado ao bem, nós vamos sempre sofrer com as catástrofes morais que estamos vendo no nosso dia a dia. Não adianta a gente viver no século XXI, quem nasceu há 50 anos atrás, assim, sabe como mudou o mundo, né? Quem veio lá da década de 70, a gente veio até antes, mas enfim, né? Eu vou pegar minha zona de conforto. Eu que vim lá da década de 70, eu vi que muita coisa mudou. Nós chegamos em 2023, imagina chegar com 13, 14, 15 anos de idade, 17 anos, 18, alguém falar assim, olha, vai ter um aparelhinho aqui, que você vai, além de falar, você vai poder ver a outra pessoa, lá na China. Eu ia dar risada, mas cara, usou alguma coisa, só pode ser. Eu ia falar, mas tá louco. Para me ligar, eu tenho que pegar uma fila onde eu morava, né? Eu não tinha telefone em casa, pegar aquelas cartelas de ficha, ligar. Primeiro tinha que pegar a fila. Se fosse domingo de manhã, então, é um tal de fila assim, e ficava lá o pessoal com 2, 3 cartelas, só botando ficha. Então, para mim, a realidade era aquela. Hoje nós sabemos que não é assim. Então, não adianta a gente viver numa sociedade que, do ponto de vista de quem nasceu há anos atrás, ela é rica, ela é civilizada, ela é avançada tecnologicamente, e ser tão pobre de sentimento. A gente observa o tempo todo isso. Nós vivemos com tanto conforto material e parece que nós temos a sensação de que o respeito e certos valores morais são simplesmente negados ou esquecidos. Então nós temos isso como premissa na sociedade que vivemos hoje. É muito simples, vou fazer
uma outra colocação. Nós temos o hábito, por exemplo, isso hoje é em massa, né? Hoje, qualquer coisa que eu fizer aqui, ó, eu olho para esse celular, quem acessar lá o Instagram, né? Quem acessar o Instagram vai ver em qualquer lugar. Então, hoje nós temos tudo em grande escala. Então, certos hábitos, eles se potencializaram. Exemplo, a gente potencializa hábitos de se encantar por pessoas que possuem títulos, né? que poder, riqueza, status, e a gente não valoriza o que toca os nossos sentimentos. Uma pessoa rica, com alguma influência, digamos assim, no mundo business, no mundo do entretenimento, mesmo que ela seja uma pessoa vazia moralmente, cheia de vícios, capacidade intelectual limitada, ela se apresenta em qualquer lugar e parece que todas as pessoas são abertas e todas as atenções são voltadas a elas. É incrível isso. Como nós temos a tendência de dar valor para aquilo que é inútil. Enquanto isso, acontece como acontece antigamente. Uma pessoa de bem, trabalhadora, honesta, que vive dignamente seu trabalho, ela, na maioria das vezes, é menosprezada, e eu digo até mais, na maioria das vezes ela é atacada. É a tal inversão de valores. E isso tem uma explicação, os espíritos trazem isso para a gente. Kardec nos diz: o mal só ataca quem está no bem. O mundo é de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem. Se você buscar o caminho do bem, o mal vai te atacar. E começa em casa, viu? Começa a falar que você está vindo 2 vezes por semana na casa espírita, por exemplo, já vai vir, começa em casa. Começa, nossa, todo dia agora você está indo para o centro, o que foi? Ficou fanático agora? Comece para as festas de família e ficar meio isolado, porque você começa a mudar um pouquinho a cabeça, você fala, estou com saco mais de lançar axé, o corpo nem aguenta mais. Ih, cara, você está estranho, hein? Está virando santo, é? Vixe, eu não quero mais sair com você não, senão é nada engraçado. Você não bebe mais comigo, a gente não enche mais a cara juntos. E é exatamente isso que acontece. O mal ataca quem está no bem. Começa dentro de casa. E nós vivemos uma sociedade assim. Nós vivemos uma sociedade de ambição e de dinheiro. Uma sociedade orgulhosa. A necessidade que nós temos na nossa sociedade por dinheiro, ambição, status, mania de poder, ostentação, é tão grande que ela prevalece sobre o nosso bom senso e pela nossa razão. Ela escurece a nossa capacidade de raciocinar e ver a realidade das coisas. E quando nós vivenciamos isso, nós sofremos a consequência disso. Está tudo muito claro. Porque nós vivemos num mundo onde o mal prevalece sobre o bem. Posso até colocar, onde o orgulho prevalece sobre a humildade. Agora tem um lado bom. Nós temos Deus. Temos Jesus, que é o nosso mestre, e temos as leis divinas. Porque nós também vemos isso, um pouco de sensibilidade a gente consegue perceber isso. Quando o orgulho alcança um limite muito alto, ele automaticamente dá indício de uma queda. Isso acontece para nós, nas nossas vidas e na sociedade de maneira coletiva. Então, por isso que é necessário nós observarmos os nossos defeitos, reconhecermos nossas limitações,
buscar usar o senso e a razão nas coisas da vida, sendo simples ou não, porque quando nós deixamos o orgulho dominar e nos ofuscar a visão das coisas, a queda é inevitável. E quanto mais alto nós acharmos que nós estamos, maior é o tombo que nós tomamos. A vida também mostra para todo mundo isso. Porque se tiver alguém aqui que nunca teve altos e baixos na vida, eu vou ficar assustado, porque isso para mim não é normal. Então, esses dois espíritos, sugiro que vocês leiam, eles vêm com toda a autoridade e toda a experiência dizer isso para a gente. Que as vaidades que nós temos na Terra são coisas pequenas diante da eternidade que nós iremos vivenciar. E na espiritualidade, assim como aconteceu com André Luiz e outros personagens das obras do Chico Xavier, do Carlos Bacelli, do Divaldo Franco, enfim, todos nos mostram o seguinte: na espiritualidade não vão perguntar qual é o nosso nome, não vão perguntar quem nós somos, com quem nós somos casados, quem nós somos filhos, de quem nós somos pais e mães. Na espiritualidade, eles vão observar quem foi mais humilde, quem mais tentou ser humilde, quem mais buscou amar o próximo. Porque quem busca amar o próximo na terra, também vai receber o amor daqueles que estão no céu. E agora, os poderosos, os vaidosos que abusam da autoridade, da ingenuidade dos outros, da tirania, oprimindo, tentando calar vozes, esses vão ser obrigados, e também tem muito na literatura espírita, esses serão obrigados a servir aqueles que um dia foram seus servidores. Está cheio de histórias assim, na literatura espírita. E para finalizar, porque o tempo está se esgotando, eu queria deixar uma última frase aqui, que está nesses textos que eu coloquei aqui do Evangelho, que eu achei muito, me tocou bastante, que diz assim, achei muito importante deixar com vocês aqui, mas sugiro que vocês leiam esse capítulo 7, principalmente esses itens 11 e 12, que diz assim: a caridade e a humildade são duas irmãs que andam juntas. Não existe você ser humilde sem botar sua humildade em prática. São as virtudes mais eficientes, vou repetir, são as virtudes mais eficientes para se obter graça, obter favor, auxílio diante do Eterno. Somente a forma com que a gente reagiu sobre as situações na Terra e o quanto a gente se dedicou para auxiliar o próximo, negando o nosso ego, o nosso orgulho, é o que vai contar e, como diz Jesus, vai garantir a nossa plenitude, o reino dos céus. E aí fiquemos com essa reflexão. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento, unidos no só pensamento, levar o pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, buscando fixar em nossa mente a sua imagem, contemplando essa imagem de Jesus sobre as montanhas, nos orientando com suas bem-aventuranças, agradecendo ao nosso Pai Maior por ter tido na terra um Espírito que pudesse nos dar um caminho e que principalmente soube exemplificar tudo aquilo que Ele nos ensinou. E nesses pensamentos, nessas reflexões,
juntamente com os nossos amigos espirituais, pedimos ao nosso Mestre Jesus, por meio de seus amigos espirituais, que nos envolva com energias de paz, de saúde, que essa energia perpasse o nosso corpo, trazendo equilíbrio físico e equilíbrio no nosso corpo espiritual. Cada um de nós, por meio dessa energia concedida do alto, possamos nos iluminar e distribuir em pensamento essa energia em nossos lares, a todos aqueles que estão lá e que não puderam estar aqui, que essa energia perpasse todos os ambientes e toque nas pessoas, nos animais que ali estiverem, e que transforme o nosso lar também no foco de luz, que essa luz se irradie de nossos lares e que atinja os nossos familiares, algum amigo que tenha a necessidade, que possa ter o seu merecimento de estar recebendo essa luz. Que essa luz também perpasse nos nossos locais de trabalho, higienizando o ambiente, e que atinja a todos também, inclusive aqueles com o qual nós ainda não nos entendemos. Que essa luz se multiplique, se amplie e com a ajuda dos amigos espirituais seja distribuída aos moradores de rua, aos orfanatos, aos hospitais, aos presídios, aos planos espirituais, onde haja necessidade dessa luz, que ela possa socorrer dentro de sua limitação e de acordo com o merecimento de cada um, que ela possa auxiliar. E agora voltamos o pensamento a esta sala, juntamente com a equipe espiritual aqui presente. Sentimos o nosso corpo, sentimos a presença dos nossos amigos aqui e juntamente com eles agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos mais uma vez ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos. Encerramos as reflexões sobre o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.